Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Vinícius Augusto, sou aluno do terceiro ano A e eu vou apresentar sobre a segunda parte do livro 1984, do capítulo 1 ao capítulo 5. E também vou falar da biografia do autor. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre a biografia dele agora, do George Orwell. George Orwell não era o nome verdadeiro dele, começo de conversa. O nome verdadeiro dele era Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903 na Índia, que na época ainda era um império britânico. Quando ele era mais novo ainda, a família dele decidiu se mudar para a Inglaterra para fornecer estudos melhores para o Eric. Ele se mudou para a Inglaterra com intenções de estudar numa universidade privada. Só que a família dele não tinha tanto dinheiro assim para pagar uma universidade privada, então naquele momento, eles decidiram colocar o Eric numa universidade pública mesmo, que passou bastante tempo lá. Nisso que eles colocaram o Eric Arthur Blair numa escola pública, depois de um certo tempo, eles decidiram colocar ele numa instituição para meninos. É o que lá ele se encontrou. E finalmente, em 1917, ele finalmente, com 14 anos, ele conseguiu se alistar numa escola privada. Estudando nessa universidade, essa universidade não, perdão. Essa escola, ele adquiriu o contrato com essa escola pelo talento que ele tinha pela leitura e pelo desempenho dele com a escrita. Então, quando ele era mais novo, antes dele entrar nessa escola, ele acabou ganhando um concurso por causa de um poema que ele fez e acabou entrando em segundo lugar. Então, nessa escola, ele ainda tinha uma bolsa de 25% para estudos e fins. Então, ele conseguiu finalmente entrar numa universidade privada já pelo talento que ele tinha e o amor que ele tinha pela leitura. Mesmo tendo tudo praticamente lá para ele, tendo estudo, riqueza e essas coisas, não riqueza, mas era bem atendido lá. Ele não se encaixava naquele ambiente que ele estava. Ele não conseguia se ver futuramente, ele não conseguia ver a desigualdade social que havia e ficar tranquilo com aquilo. Então isso acabou gerando um certo desconforto nele. Mesmo estudando bastante para essas coisas, notas sendo boas e etc., por conta desse deslocamento que ele estava tendo na época, família dele só. A família e ele desistiu de querer tentar fazer. Não tentar. Desistiu de fazer ele querer ir para um ensino superior naquela escola e decidiram fechar a escola. Não fechar literalmente a escola, mas tipo, eles decidiram deixar essa ideia de ir para essa escola de lado e decidiram se mudar. Saindo desse lado escolar, Eric Blair, ele não quis, mas para manter as tradições da família, ele foi aprovado no concurso, não no concurso, mas num regime militar na época e ficou servindo para a Inglaterra durante 5 anos, no período imperial. Com esse período militar que ele teve, fez ele perceber de perto o sistema colonial que era injusto, o que logicamente só criou mais nele uma região ao imperialismo. Tanto que ele fala a seguinte frase. Ele fala, como é que é o nome? Ódio ao império que sirvo. Então ele tava com raiva, não com raiva, mas tipo, ele não aceitava as coisas que eram ditas lá enquanto ele estava servindo. Então isso só fez ele ter uma visão de mundo pior do que ele já tinha. Tipo, a desigualdade social, o sistema colonial da época. Então ele só ficou com mais. Ele só estava confirmando cada vez mais o que ele já sentia antes. Ao retornar, ele trabalhou por boa parte da sua vida e grande parte, na verdade, ele trabalhou grande parte da vida dele como jornalista, entende? Então ele publicava várias coisas sobre e com esse poder de publicar essas coisas, ele tinha autoridade entre aspas, para acabar denunciando certas partes do governo, fazer críticas aqui, críticas a X coisa, fascismo, totalitarismo e essas coisas. Ele fazia essas críticas.
se aproveitando da profissão dele. Com essa sede de querer mostrar a desigualdade social escancarada na cara das pessoas, ele passou grande parte desse período se fingindo de mendigo. Ele literalmente vivia uma vida pobre só para mostrar essa desigualdade, para sentir na pele essa desigualdade que tinha no país. E em 1933 ele publicou o seu primeiro livro, que é Na Pior, em Paris e em Londres. Esse livro, caraca, ele junta mais a verdade que era dita de reportagem. E aí que entra essa questão da troca de nome dele. Como ele não queria mostrar que ele era Eric Arthur Brown, ele quis trocar o nome dele. Ele quis colocar George Orwell justamente para não ser identificado e ser meio que alguém censurado, não censurado, mas ele só não queria mostrar quem ele era de verdade. Ele quis se fingir. Não se fingir também, mas ele só não queria mostrar quem ele era de verdade. E entre 1927 a 1938, 38, ele publicou 4 livros, sendo um deles o que mais causou dor de cabeça para ele foi o A Caminho de Wigan, publicado em 1937. Esse livro, ele não mostra, mas ele denuncia as péssimas condições de vida de trabalhadores industriais no norte britânico. Então, por se tratar de uma crítica, colocou ele na mira do governo britânico por 12 anos por conta das pesquisas que ele fez. E em 1936, ele consegue se casar com uma garota chamada Eulin e parte para a Espanha lutar pelo Império. Era o Império e lutar contra os fascistas na Guerra Civil. Já que ele, ele já não gostava muito de fascista, então ele só foi lá para ajudar mesmo. E quase morreu. Ele quase morreu com um tiro na cabeça, só que ele saiu vivo, só que com pequenas sequelas. Mas é bom ressaltar isso, que na guerra ele quase morreu. Lutando nessa guerra, ele acabou pegando. Ele via as coisas que aconteceram na guerra e acabou. Na guerra, por o partido dele ser o partido POL, o lado comunista daquela área, que era comandado por Stalin, ele acabou pegando um ranço profundo de Stalin. Tão fundo, que ele marcou esse cara pro resto da vida dele e começou a fazer muita crítica ao governo de Stalin. Que aí foi onde surgiu o livro publicado aqui no Brasil, o nome é A Rebelião dos Bichos. Rebelião dos Bichos não, A Revolução dos Bichos, que ele publicou em vários outros países, só que aqui no Brasil veio com esse nome, A Revolução dos Bichos. Que é uma crítica, uma puta crítica pro governo do governo stalinista, que é o Partido Comunista que eles estavam lutando contra nessa guerra. Nesse ponto de vista, o livro A Revolução dos Bichos foi usada nos Estados Unidos durante a Guerra Fria como um período. Não, como um período não. Esse livro, a Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Bichos, dos Animais, foi usada nos Estados Unidos como forma de manifestação contra o comunismo. E com isso veio uma certa malícia, que eles modificaram uma das palavras do livro para poder ferrar. Essa frase modificada por maliciosa é a seguinte: a Guerra Espanhola e outros eventos em 1936 e 37 mudaram tudo. Daí em diante eu soube de onde eu estava, cada linha de trabalho, sério, que eu escrevi desde 1936. Foi escrita direta ou indiretamente contra o totalitarismo e outro partido lá que eu não esqueci de pesquisar. Pera, vou reformular. É, todo o trabalho que eu escrevi desde 1936 foi escrita direta ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático como eu entendo. Então, essas últimas frases depois do totalitarismo foram censuradas por mudar a opinião do autor. Isso foi escrito totalmente de uma forma maliciosa para ferrar com o autor. Depois dessa publicação, a esposa do autor, Aline,
Ela foi morta por problemas diários, não problemas diários, mas ela fazia uma cirurgia de rotina e ela acabou morrendo. Com essa morte, o autor ele despencou. Acabou a vida dele. Ele acabou se isolando muito da sociedade. E foi aí que onde ele alugou uma casinha para ele ficar. Que foi onde ele escreveu 1984. Com todas, ele reuniu todas as ideias que ele tinha, já tinha tudo já, ele já tinha coisas contra o stalinismo. Então ele viu isso como uma forma. Esse livro, 1984, mostra o regime totalitário das pessoas, tipo, como as pessoas eram alteradas. Alteradas não, mas elas eram censuradas dentro do próprio país delas. E ele deixa uma breve crítica ao Stalin no livro que é O Grande Irmão. O Grande Irmão, na teoria, no mundo onde ele quis fazer essa crítica, o Grande Irmão é o Stalin, que no caso esse Grande Irmão é o governador de tudo lá. Então ele quis fazer uma puta crítica ao stalinismo, usando outro sentido de linguagem. Depois que ele publicou esse livro, ele acabou não vivendo tanto. Ele acabou morrendo com problemas pulmonares que ele sempre teve desde que ele era pequeno. Ele morreu em 1950 com apenas 46 anos de idade. E é isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou estar apresentando sobre a terceira parte. A terceira parte ali que rumo ao final do livro 1984, escrito por George Orwell, que vou estar falando também do movimento literário em que ele se passa e qual que é o tipo ali da obra. Bom, então, partindo para falar sobre o movimento literário de 1984. Apesar dele ter sido lançado ali em 1949 e tecnicamente fazer parte do modernismo, ele não exatamente se encaixa muito como uma obra moderna, né? Porque ele é uma literatura distópica, né? Ou seja, se encaixa mais falar sobre a distopia aqui. Por mais que o modernismo tenha trago essa coisa da liberdade na escrita e essa liberdade para quebrar com o parnasianismo e trazer e tirar aquela rigidez formal toda, além, é claro, de trazer a crítica social, essa obra, apesar disso, se encaixa muito bem mais como uma literatura distópica, né? Dito isso, o que é uma literatura distópica? Uma distopia, né? Ela apresenta uma sociedade futura marcada por opressão, vigilância extrema e a perda da liberdade e o totalitarismo, que basicamente é a diferença, é literalmente o oposto do que seria uma utopia, né? Que seria um mundo perfeito, a distopia seria um mundo horrível, marcado aí muitas vezes por governos totalitaristas, né? Se for pegar um exemplo da vida real, por exemplo, o governo nazista, por exemplo, né? Ou seja, vai, ela vai trazer características como o controle rígido do Estado sobre a vida das pessoas, a vigilância constante do que todos estão fazendo, né? A manipulação da informação, né? Da imprensa ali, sobre o que chega às pessoas, além, é claro, de mudar a linguagem do que as pessoas usam. Vai ter também a ausência da liberdade individual, o uso do medo como forma de controle, a crítica social e política, e um futuro pessimista, né, mostrando os perigos de certas tendências do presente. Para citar outros livros que a gente já até leu, como Admirável Mundo Novo, que era também uma distopia,
muito parecida, que mostrava um futuro controlado e distópico, ou seja, um mundo ruim. Bom, eu sou o Jean Lucas, sou do terceiro ano A. Vou fazer uma apresentação sobre o livro 1984, de George Orwell, e vou falar sobre a primeira parte do livro. O livro é separado em 3 partes, e dentro dessas partes tem vários capítulos. E é isso. Bom, antes de começar a falar sobre o livro, eu gostaria de começar falando como era o universo do livro. O universo era separado entre as 3 grandes nações, a Eurásia, a Lestásia e a Oceania, que é onde o protagonista Winston vive, e dentro da Oceania tinha um governo que tinha uma representação do Grande Irmão, que era apenas uma figura que o governo criou para o povo poder acreditar que realmente tem alguém ali na liderança, mas na verdade não tinha. E o governo era separado em 3 tipos de pessoas. Um era um membro do partido interno, que representava apenas 2% da população, que era mais alta classe, mais a elite da elite, que poderia viver ali. O membro do partido externo, o partido externo é representado apenas por 3% da população, que é os funcionários e os burocratas do sistema, como o próprio Winston, que trabalhava no Ministério da Verdade. E 85% da população, que são a classe mais baixa, são os pobres, que são basicamente não são vigiados pelo governo nem nada, eles são apenas ali, vivem em baixos, eles vivem ali com apenas o pouco mínimo para sobreviver, quase nem o mínimo. E membros do partido externo, que é onde o Winston trabalha, eles são constantemente vigiados pelo governo. Em todas as suas casas, de todos os membros do partido, tem uma tela-tela. A teletela é como se fosse uma câmera que grava o seu áudio e e a imagem que o próprio governo colocou lá, e também usa ela como se fosse uma TV para mostrar propagandas do governo constantemente, e ninguém pode desligar. Apenas um membro do partido interno, que são a mais alta classe, mas eles também não poderiam desligar por mais de 30 minutos. Bom, o livro começa com o Winston acordando, o Winston Smith, que é o personagem principal, e ele acordando, ele começa escutando a teletela dizendo: o grande irmão está de olho em você. O grande irmão é uma figura que o governo criou para representar o governo, como se fosse a pessoa que estivesse na liderança, só que mais para frente mostra que não existia. É, e na teletela, a teletela funcionava para espionar e vigiar a todo momento qualquer coisa que você falava ou fazia dentro da sua casa. Todas as pessoas tinham isso dentro de sua casa. É, e lá na teletela também, todo momento tinham propagandas do governo e que você nunca poderia desligar. E após isso, o Winston escuta o alarme e vai até o seu trabalho. O Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, ele trabalha reescrevendo artigos e revistas com palavras na nova fala, e também ele altera algumas informações ali para mostrar que o governo deu certo ou não. Como exemplo, o governo teria que bater uma meta no final do ano, o governo não conseguiu cumprir essa meta, então o governo perde para o Winston reescrever o artigo antigo e falar que a meta era menor, para falar que o governo conseguiu bater a meta e sempre está tudo bem, que o governo ele sempre quer mostrar o que sempre é o melhor ali em todo momento e nunca está errado. É, Depois disso, ele olha para o lado e encontra uma placa, que tem essas placas espalhadas pela cidade inteira, até dentro de suas próprias casas, que está escrito: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E nessas palavras, tirada do pensamento na nova língua, que significa você pensar em duas coisas opostas ao mesmo tempo e entender que ela, mesmo sendo opostas, ela tem, para você, as duas estão 100% corretas e você consegue ter fé nas duas, que é o governo que é isso a poder manipular tudo. E nessa parte aqui, como eu já expliquei na parte anterior, na primeira parte explica um pouco sobre os ministérios, e como eu expliquei já na parte anterior,
Isso eu vou dar uma pulada e começar a falar sobre o final aqui agora. Após seu trabalho, ele passa em um bar para poder comprar um gin. Gin era a única bebida que não era tão alterada pelo governo e tinha um gosto ainda bom. Só porque a maioria das bebidas alcoólicas lá eram feitas dos piores materiais e vendido a preços um pouco altos. Então o gin, ele conseguia ficar na média dos dois e não ter um gosto ruim. E depois de Winston passar em um bar, ele vai até sua casa, encontra um canto que é escondido ali e que a teletela não consegue pegar, acha uma brecha na parede, arranca um tijolo que as casas de qualquer pessoa que morava aí eram bem precárias, ela toda quebrada, toda feia, sem tintura, os tijolos à mostra, era bem triste, porque a cidade inteira era assim, não era, a cidade não era muito bonita, apenas os grandes bairros que viviam as pessoas do departamento interno, que é as mais alta classe, como eu expliquei anteriormente, mas nisso Winston pega um livro e começa a escrever o seu diário. Nisso ele já escreve 4 vezes em uma letra bem grande, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão. E nisso seria, se alguém lesse aquele diário, ele perceberia que iria ser preso e torturado, porque, como eu disse anteriormente, o Ministério do Amor era o responsável pela tortura e a repressão de qualquer crime. O que já também mostra um pouco do duplo pensamento, porque quando você pensa em Ministério do Amor, você pensa em algo que seja mais carinhoso, entre aspas, sabe? Mas não é o que acontece. Eles lidam com a tortura, que é algo totalmente oposto ao amor. E depois dele escrever no seu diário que eu odeio o grande irmão, que é abaixo do grande irmão, ele começa a ler uma revista que dizia que em algum lugar no Mediterrâneo estava acontecendo uma guerra. Só que era uma guerra entre a Oceania e a Lestásia, que persistia há bastante tempo, nunca há um ganhador, porque o governo pega essa desculpa, entre aspas, de guerra para poder usar totalmente o material a mão de obra das pessoas. Depois de ele pensar, ler essa revista, escrever seu diário, ele vai para o trabalho, chega e fala com o O'Brien. O O'Brien, ele é o chefe do departamento, quer dizer, do departamento onde o Winston trabalha, e ele é responsável por organizar toda a estrutura dos registros, que o trabalho do Winston é ficar alterando informações para que o governo esteja sempre certo e poder ficar mudando o passado. Nisso ele começa a falar com o O'Brien, e quando ele termina de falar com o O'Brien, ele percebe que o O'Brien começa a encarar ele quando está saindo, passando pelo Winston, e o Winston percebe que o O'Brien dá uma leve piscada para ele. Nisso, o Winston ele começa a pensar que o O'Brien poderia ser alguma coisa do Goldstein, que é uma pessoa que tecnicamente estava ali para como se fosse uma revolução contra o governo, que o Winston até seguia um pouco seus ideais, porque o Winston acreditava que o governo não era tudo que o governo falava que era uma coisa ruim. E nisso, como o Winston percebeu que o O'Brien pode ser uma pessoa nesse nível, ou ele também começa a imaginar que o O'Brien seria uma pessoa que quebrasse regras. Porque você não poderia demonstrar muito carinho, você não poderia demonstrar muitas emoções ali que não o governo eram úteis. É, são crimes bestas, assim dizer. Mas ele acha que o O'Brien tem alguma coisa com Goldstein. E o capítulo acaba aí. Bom, o capítulo 2 começa mostrando o Winston no trabalho, e no trabalho levou seu diário
e como era uma caneta a tinta, antigamente tinha que para secar, ele escreveu o seu diário abaixo o grande irmão bem grande. E ele deixou o diário ali do lado e saiu por um breve momento. Só que aí ele se recordou que deixou o diário lá aberto e estava secando, e que a sala do lado tinha uma janela que poderiam ler o que ele escreveu. Então ele volta andando devagar, porque correr daria, obviamente, suspeitas. Então, mas ele tá começando a suar frio e chega lá e vê que tava a janela aberta e estão chamando ele. Aí ele já achou que era o Ministério do Amor chamando ele para por que que ele escreveu isso, ia ser interrogado, ia desaparecer. Só que quando ele chega lá, ele vê que não era isso. Era apenas a senhora Parsons, acho que é Parsons. A senhora Parsons pedindo para ele se ele conseguia arrumar um encanamento na casa dela. Aí o Winston, aliviado, vai até a casa dela e começa a mexer lá. Só que lá ele encontra os dois filhos do Sr. Parsons e da senhora Parsons. Esses filhos, eles participam de um grupo chamado Liga da Juventude e dos Espiões, que tinha um pôster gigante do Grande Irmão do lado. Então, nisso, ele percebe que era aquelas crianças que eram treinadas para reportar qualquer crime que seja visto, mesmo se fosse seus pais. Mas pensando nisso, ele ainda continua ali e foi até a cozinha. Na cozinha, chega uma criança, quer dizer, na porta de entrar para a cozinha, uma das crianças chega nele, pega uma arma de brinquedo e aponta nas costas dele e fala: parado. Você é um criminoso um criminoso. Você é um traidor. Nisso, você é um criminoso mental. E nisso, o Winston fica parado com um pouco de medo até, só que ele percebe que é uma arma de brinquedo e fica um pouco mais aliviado. Só que as crianças continuam ali gritando que ele é um traidor, um criminoso do pensamento, é um espião eurasiano, que era com quem ele estava em guerra, com quem a Oceania estava em guerra. A mãe deles, a senhora Parsons, manda ele sair para ele poder continuar consertando lá. Nisso ele perde uma chave inglesa para ela pega, dá para ele e ele começa termina lá o trabalho e começa a ir embora. Só que aí a criancinha lá grita Goldstein. Goldstein era uma pessoa que o governo criou, uma figura ali que seria um dos, entre aspas, revolucionários, queria acabar com o governo e criar um caos total no mundo. E nisso era um crime ridiculamente alto. Então o governo fica. Então, isso nunca existiu. Ele é apenas uma figura que o governo criou para poder aliviar o estresse das pessoas na Semana do Ódio. Em Goldstein, durante a Semana do Ódio. Só que quando essa criança gritou Goldstein, ele ouviu a teletela e começou a falar: atenção, atenção, por favor, uma notícia de última hora. É, Essa notícia está falando que Malabar, que era uma das forças lá da Índia, estava em uma guerra e ela havia conquistado uma vitória, conquistado a guerra, ganhado. Só que nisso ele começou a pensar em como era o mapa lá e era um ponto bem estratégico para poder avançar um dos lados das três nações a poder ganhar poder. E nisso ele começa a escutar mais e a teletela começa a cantar aqui: Oceania, glória a ti. Oceania é para ti. E depois de ele ouvir a teletela, ele vai até a janela. E na janela ele encontra outra placa dizendo: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Depois de ler essas placas, o capítulo acaba. Bom, o capítulo 3 começa mostrando o Winston sonhando com sua mãe, quando ele tinha uns 12 ou 13 anos, que foi quando a sua mãe desapareceu. Ele lembra um pouco de como era a aparência da sua mãe, que ela era uma mulher alta, imponente, um tanto silenciosa, de movimentos lentos e de cabelos loiros magníficos. Do pai, ele não tinha nenhuma lembrança, e as lembranças pequenas que ainda lembravam da mãe, era da mãe e, e a irmãzinha dele sentada no colo da mãe,
conversando e um pequeno bebê também ao lado dela, quer dizer, nos braços dela. O Winston começa a lembrar dessas coisas no sonho, lembra como era a sua infância com a sua mãe, como os como era a vida dele, era uma vida até que boa quando ele morava com a sua mãe, porque as crianças são tratadas muito bem pelo governo, porque as próprias crianças são usadas para espionar os próprios pais. Porque a teletela, ela consegue capturar 90% do tempo que você faz, mas esses 10% o governo consegue ver. Então o governo tem um treinamento chamado de espiões, e esses espiões são um treinamento que eles fazem com os filhos de qualquer pessoa, colocando eles para entender como funcionam as regras do partido, e se ele encontrar qualquer pessoa, mesmo se for o pai ou a mãe dele, cometendo esses atos, ele vai lá e tem que denunciar ao governo para o governo poder julgá-los. Nisso ele acorda e percebe que, e quando ele estava acordando, ele soltou uma palavra Shakespeare, que era um antigo escritor. E nisso, é, a teletela começa a emitir um assobio ensurdecedor no mesmo tom por 30 segundos. Isso significa que era a hora certinha deles acordar. Era como se fosse um alarme deles exatamente às 7h30. Só que o Winston, percebendo que ele tinha falado essa palavra Shakespeare, ele achou que a teletela estava falando com ele, então ele ficou bem assustado. Mas depois ele percebeu que era apenas o alarme. Aí a teletela começa a falar o que ele tem que fazer e começa a mostrar várias propagandas do governo. Após isso, o Winston ele pega um artigo para ler, e nesse artigo o Winston ainda tem pequenas lembranças sobre o que acontece no passado, obviamente, quando ele era adolescente barra adulto ali, no começo. E nisso ele lembra de uma notícia que, quando ele leu a mesma notícia agora, ele viu que a notícia nunca existiu e foi alterada. Então, ele vendo isso, percebendo que o governo ele pode manipular o que aconteceu no passado, ele começa a pensar: se o governo controla isso, isso significa que isso nunca vai acontecer. Então, ele começou a sentir um medo que qualquer coisa que tenha acontecido antigamente foi alterada, e que agora ele começa a perceber como que o governo realmente manipula as informações. O Winston, ele começa a perceber que o governo está manipulando a informação, e ele vê que o artigo dizia que a Oceania era aliada da Eurásia quando ele se lembrava antigamente. Só que agora, com o artigo modificado, falava que a Oceania nunca foi aliada da Eurásia e que ela estava em guerra com a Eurásia, e a Lestásia era aliada da Oceania. Só que a Oceania, ela brigava com a Eurásia. Então, nesse momento de confusão mental, ele percebe que o governo, além de manipular a informação, ele está usando a guerra como se fosse uma pequena desculpa para ficar usando a mão de obra e o dinheiro de todo mundo para continuar guerreando, sendo que a guerra realmente não acontece. É apenas algo ali que o governo criou para o governo poder realmente se manter no poder e poder usar como quisesse a mão de obra das pessoas. Bom, vou começar a falar sobre o capítulo 4. O capítulo 4 apresenta o Winston no Departamento da Verdade trabalhando, e nele chega um artigo para ele editar. O artigo dizia que a ração de chocolate iria aumentar de 30 para 40, mas na verdade o governo terá que diminuir de 30 para 20. E como a ração diminuiu, o governo, para não se passar de incompetente ou de mentiroso, o governo mandou Winston editar isso, editar o que ele tinha publicado anteriormente, e falar que talvez em abril teria que diminuir a ração, foi o que aconteceu. Então o governo ele manipula a informação para poder sempre ser o 100% correto, e ninguém pode contrariar ele. E depois disso, ele vai até o departamento de registros. Lá ele encontra um registro de uma fala do grande irmão dizendo, nova fala:
relatando G, duplo mais bom, ref, despessoas, reescrever, todamente mostrar sup, antear, arquivo. Que nova língua, não dá para entender muito bem, mas no livro mostra também velha fala, que ficaria como a reportagem sobre a ordem do Dia do Grande Irmão, no The Times, de 3 de dezembro de 1983, é extremamente insatisfatório e faz referência a pessoas inexistentes. Reescreva na íntegra e envie para o seu rascunho a uma autoridade superior. O Winston leu isso, viu que era um artigo ofensivo, mas mesmo assim ele faz e reescreve. Depois ele pega outro artigo falando que um certo camarada, que como era a forma de chamarem as pessoas, não poder chamar de senhor nem senhora, é um camarada Whiters. Esse Whiters, ele fazia parte do departamento interno, que é as pessoas mais alta classe, e que ele receberia uma menção especial e uma condecoração à Ordem do Mérito com Pisco, da segunda classe. Mas depois de 3 meses que teve essa promessa foi desfeita e sem nenhuma justificativa, dizendo não, né? Suponhando que o Whiters estivesse associado agora a alguma coisa ruim, mas não teve nenhuma reportagem ou coisa sobre ele. Porque como o governo quer manipular 100% da informação, ele pega as pessoas que cometem crimes e somem com ela. Então ele simplesmente sumiu ali e desapareceu de todo o lugar. E nunca mais foi citado em nada. Depois disso, ele encontra outras reportagens sobre um camarada chamado Ogive. Ogive era uma pessoa muito respeitada, muito humilde, que era um membro base do partido e que foi uma pessoa realmente que cometeu atos heróicos ali e que morreu em batalha. Só que o Winston, como ele tinha todos os registros ali certinho, né? Ele viu que o camarada Ogive nunca existiu. Ele é apenas uma pessoa criada pelo governo ali para dizer que ainda a guerra estava acontecendo e era presente e que tinha mortes, mas ainda assim as pessoas que iam lá para a guerra eram heróis. E que tinha até fotografia deles, fotografias, fotogra, fotografias falsas dele, que logo Winston, quer dizer, logo o faria existir. E no final do capítulo mostra o Winston encarando a estátua do grande irmão e indo embora. Bom, no capítulo 5, começa apresentando o Winston no trabalho, lá na hora do almoço, e na hora do almoço ele encontra um amigo dele, que talvez na verdade era um possível amigo, porque só se conversava e era só isso, ele não sabia se era uma pessoa que estava tentando também ver se ele cometia algum crime ou não, era uma investigação, que era o seu amigo Cine. Ele também trabalhava no departamento da pesquisa, que nem ele, e eles começam a conversar. O Cine pergunta se ele teria alguma lâmina de barbear para emprestar a ele, porque era algo que era bem escasso de que eu conseguisse, ganhava um por mês, e olha lá, ainda tinha muitos meses que você não ganhava. O Winston diz que não tem nenhuma para emprestar, só tem a dele que ele está usando. Mas na verdade o Winston ele queria guardar lâminas também. Ele não queria emprestar, então foi um ato de egoísmo aqui do Winston. Então Simi pergunta para ele se ele vai ver os prisioneiros enforcados que teve ontem, como se fosse um pequeno show ali para divertir a sociedade, mostrando os prisioneiros sendo mortos. O Winston disse que não viu, porque ele estava trabalhando, infelizmente, mas ele queria muito ver. E que talvez ele veja nos filmes. E sim me diz que é um substituto muito inadequado e que era muito melhor você ver os prisioneiros sendo mortos ali, ficando com o rosto roxo, os olhos ficar saltando e começar literalmente ficar agonizando de morrer. E o Winston, escutando isso, ele percebe que realmente o Simi não tem nenhuma empatia com ninguém, é apenas uma pessoa aí também que é controlada totalmente pelo governo. E nisso, o Winston também chega lá, ele pega um cubo de queijo e uma caneca com o café da Vitória. O café da Vitória é como se fosse o resto do café.
tem apenas pequeno resquício de café e é muito ruim de se tomar. Então, percebendo isso que é coisa ruim, o Simi também percebe isso, ele fala que quando terminar o trabalho, eles querem tomar um gin no caminho para casa. Aí o Winston aceita e no final do trabalho eles vão voltando junto para casa. Aí o Winston pergunta como que vai o dicionário de Simi, que o Simi trabalha numa área que faz o dicionário lá da Nova Fala, e o Simi falou que tá bem devagar, porque é algo bem difícil de fazer, até porque ele gosta, mesmo ele gostando bastante, ele está reduzindo totalmente todas as palavras possíveis para se expressar, porque o governo pensa que a pessoa, como o governo não quer que ninguém minta, ele começa a pensar e depois de pensar, ele tenta expressar. E quando ele tenta expressar, ele precisa de uma palavra para conseguir fazer isso. Aí o governo pensou nisso e começou a criar a nova língua, que é a nova fala, que começou a criar não, né? Começou porque faz bastante tempo, mas na época do Insta aqui, já estava na nona edição. E nessa nona edição, ele conseguiu reduzir de 2.500 palavras para apenas 900, o que era realmente um avanço enorme, mas mesmo assim não estava pronto. É, realmente a última edição da Nova Fala aconteceria apenas em 2050 e nela acabaria totalmente com qualquer expressão que tenha ambiguidade, que expressa muitas emoções. Era apenas falas simples como não precisa ter palavra oposta de bom, como mal, não precisa ter mal. Aí, para falar mal, ele colocaria desbom, que usaria prefixo. Então, e também, para você falar que era muito bom, era mais bom. Então, nessas encurtando a forma de se expressar, percebe que está acabando com toda a forma de expressão, e ele nisso, o Winston rejeita bastante esse movimento do governo, porque se a população não pudesse expressar, então realmente não tem como ter nenhuma traição nem nada. As pessoas seriam apenas como se fossem uns pequenos soldados ou máquinas. E o capítulo finaliza com Winston indo embora para casa e escrevendo em seu diário, novamente. Bom, eu vou dar a introdução ao capítulo 6, é um capítulo bem curtinho, que mostra o Winston no começo. Em seu trabalho, ele estava pensando em Catherine, a sua antiga esposa, que fazia muitos e muitos anos que ele não via, estavam divorciados ou não, porque ele mandou a carta para o divórcio e nunca mais recebeu ela de volta. E nisso ele também pensa que ele não tinha relações há muito tempo. Então ele conhece um lugar da cidade que tem pouca patrulha e que ali acontece uma certa prostituição. E ele vai até esse local, ele encontra uma mulher lá na esquina, só que tá meio apagado. Só que aí quando ele chega perto lá, ele tem um poste e ele vê a mulher. É uma mulher bem idosa, com pelo menos 50 anos. Mas mesmo assim, a vontade dele era tão grande, tanto tempo sem nada, ele foi em frente e teve o ato com ela. Só que ela também era banguela e era uma idosa. Então, isso mostra o tão quebrado que era a mente dele, porque o tanto tempo que ele ficava sem isso pode fazer uma pessoa ir buscar o mínimo do mínimo que poderia ter ali na época, que era, infelizmente, prostitutas idosas. Bom, da introdução ao capítulo 7, o capítulo 7 começa com Winston escrevendo em seu diário que se há alguma esperança nesse mundo, ela está nos proletas. Proletas era, como foi citado anteriormente, é a classe mais baixa da população. E depois de ele escrever em seu diário, ele vai até o seu trabalho. No seu trabalho, ele encontra o O'Brien, que dá para ele uma revista antiga, para ele editar as informações e trocar as palavras pela nova língua. Fazendo isso, o Winston percebe que ninguém está ali do lado dele, então ele pega seu diário e começa a escrever novamente. Ele escreve aqui, até que se tornem conscientes, eles nunca se rebelarão, e até depois de se rebelarem, não podem se tornar conscientes. Essa frase quer dizer que eles o proleta nunca vai se rebelar,
e se ele se rebelar, ele não vai conseguir ganhar. Basicamente, o ditado significa isso. Depois disso, o Winston ele vai comer e quando ele vai comer, ele fala de novo que a comida é horrorosa e que é uma ração. Só que realmente ele não fala, ele apenas pensa. Depois de comer, ele vai até a biblioteca. Na biblioteca, ele tenta achar algum arquivo lá que não foi editado e tenta descobrir mais um pouco sobre quando era antes da revolução, da grande revolução do governo. Ele começou a folhear vários e vários livros, só que mesmo folheando muitos livros, tem muitas partes que estão apagadas, editadas. Ele percebe que então ele não vai conseguir tirar nenhum conhecimento desses livros sobre como era a era antiga. Então, depois da biblioteca, ele sai e vai para o. Na verdade, eu errei. O Winston, ele ainda não sai da biblioteca, ele pega um outro livro que ele não poderia ficar tanto tempo na biblioteca. Ele pega esse livro e sai para voltar para o seu trabalho. Aí, quando ele percebe que, novamente, não tem ninguém o vigiando, ele pega um livro e descobre que tinha três grandes nomes antes da Revolução do Governo, que era o Rutherford, só que nesses três grandes nomes só apareceu o de Rutherford e os outros estavam apagados. E nisso ele percebe que na revista do The Times, o Rutherford foi citado como se fosse uma pessoa contra a Revolução, como se fosse um antigo Goldstein. Esse The Times era a revista que o próprio Winston fazia e via. Só que como o Winston sabia que aquilo ali não era verdade, ele tenta achar mais alguma coisa no livro. Só que infelizmente ele não consegue achar. E depois disso, o Winston, ele vai até sua casa e começa a escrever no seu diário que porque uma evidência que não existira mais existiu um dia, que ele está falando sobre como que no passado tinha algo que eles têm que editar agora e não existe mais, some do passado. E aí ele escreve de novo. Eu entendo como, eu não entendo o porquê. Isso ele está dizendo que ele sabe como que eles fizeram isso, mas por que que o governo insiste tanto em apagar todo o passado, toda a história antes que aconteceu do governo? Por que que o grande irmão ele quer tanto acabar com qualquer resquício que tenha do passado? É, Depois disso, ele encontrou o Brian, quer dizer, ele escreve para o Brian, que era uma carta interminável que ninguém jamais leria, que era endereçado a uma pessoa específica e que ganhava sua cor por esse fato. E escreveu o que também? A liberdade de dizer que dois mais dois são quatro, se isso for garantido, todo o resto se segue. E nessas frases, o governo também fez algo diferente para explicar como que funciona o duplo pensamento. O duplo pensamento é um conceito que você acredita em duas coisas opostas ao mesmo tempo e crendo que as duas são certas 100% do tempo. Exemplo, que o preto é branco e o branco é preto. Ao mesmo tempo que você imagina que o preto é branco, sempre vai ser branco na sua mente, você tem que acreditar ao mesmo tempo que o branco é preto. São duas coisas totalmente opostas. Bom, dando introdução ao capítulo 8, o capítulo 8 começa mostrando o Winston saindo do Ministério do Pensamento e ele indo à direção de um bar. Dentro do bar, ele encontra um senhor e esse senhor é, como o Winston está procurando pessoas mais velhas para conseguir descobrir alguma informação que tenha acontecido antes da Revolução, que como o governo manipulava todas as informações do passado, então o Winston queria conseguir alguma informação sobre como era antes do governo, porque nem o Winston, que tinha 39 anos, ele mesmo não sabia como que era o mundo antes do governo. Então Winston começa a tentar entrevistar o velho e tentar tirar informações dele. Só que o velho, como ele percebe que o Winston está querendo saber alguma coisa, ele começa a cobrar dele um dinheiro ali, que é uma bebida. Pede para ele, o Winston pagar um gin pro senhor. O Winston vai, paga e começa as perguntas. Só que quando o Winston começa a perguntar, o senhor, como ele acha também que do Winston poderia ser um agente tentando fazer ele cometer algum crime e prender ele,
ele começa a responder coisas aleatórias, como o Winston pergunta, como era na sua infância? Ele responde que ele teve uma infância legal, como era com a vida dele com a mãe dele. E começa a dar várias desculpas, só que não fala realmente o que o Winston quer saber como que era antes da revolução do governo. E o Winston queria saber se as pessoas eram mais felizes, não tinha tanta pobreza, não tinha tanto trabalho, era como era antigamente. Só com o senhor, e fica enrolando, enrolando o Winston, e o Winston acaba desistindo do senhor e sai. Saindo de lá, ele encontra o Sr. Sherrington. O Sr. Sherrington, ele é uma pessoa bem mais velha que tem uma loja de antiguidades. Ele entra lá curioso para comprar alguma antiguidade e começa a conversar com o Sr. Sherrington. Só que o Sr. Sherrington, como ele acha que o Winston também poderia ser alguém do Ministério da Abundância, ele começa ali mostrando umas coisinhas meio aleatórias, como um relógio antigo, quadros, essas coisas, só que, obviamente, como o governo sempre editava tudo para mostrar que o governo é a coisa mais certa do mundo, era quadros alterados e sem valor. Aí o Winston começa a conversar com o senhor e o senhor percebe que o Winston não é ninguém do Ministério da Abundância e nem do Ministério do Pensamento. Então, Winston, quer dizer, desculpe, o Sr. Sherrington começa a falar com ele e leva ele para outra sala, que fica lá no sótão. No sótão, ele mostra lá que tem uma cama de madeira, que era considerado algo que era de com a alta classe, que não deveria ter pelo governo, Ministério da Abundância, e também começa a falar com ele como realmente era o passado antes do governo assumir. É, ele vai contando que realmente lá antes era os capitalistas e teve uma guerra. E nessa guerra, as três nações lá começaram a dominar países por países até se juntarem e virar as três grandes nações, que é a Eurásia, a Lestásia e a Oceania, como se tem anteriormente. E também o senhor ele fala sobre um ditado que dizia, o ditado começa com sem a casa nem semente, dizem os sinos do São Clemente. Esses 20 são para mim, cantam os sinos de São Martim. E ele fala que não consegue mais se lembrar de como continuava a música. Essa música barra rima era de uma igreja que existia lá na Praça da Vitória, só que hoje agora virou uma galeria de arte, porque como o governo não queria que ninguém tivesse essas crenças aí, a única crença que deveria ter era no governo, então ele apagou todas as igrejas e tirou qualquer resquício de outra possível grandiosidade ali da época. Então, o Winston começa a perguntar mais sobre esse ditado, e ele vai dizendo que lá antigamente, no Campo da Vitória, na Praça da Vitória, quer dizer, era chamado de São Martim dos Campos, e que lá era uma igreja bem bonita, que várias pessoas iam lá na época do capitalismo, né? Só que o capitalismo perdeu, então todas as igrejas foram tiradas para não ter outras coisas. Então, aí o Sr. Sherrington começa a apresentar outras coisas que não foram editadas pelo governo, como um quadro que era uma senhora e seu filho segurando no braço, sorrindo. O que até parece não ter acontecido nada, mas pode ser alguma coisa que o governo censuraria. Então estava escondido lá em cima no quarto do Sr. Sherrington, lá no sótão. O Sr. Sherrington também começa a mostrar outras antiguidades lá, só que o Sr. Sherrington percebe que está ficando muito tarde. E quando fica muito tarde, é muito suspeito as pessoas andarem pela rua. Ela tem que estar dormindo agora, porque tudo é bem regrado. Então o Sr. Sherrington pede para o Winston sair e ele voltar outro dia. Só que a entrada lá tinha duas entradas, tinha a do fundo e tinha a da frente. Ele pediu para o Winston entrar pela outra entrada para não dar nenhuma suspeita que estava armando algo. Então o Winston sai, volta e lê na placa: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E com esse, ele lendo a placa, o capítulo acaba.
O primeiro capítulo dá início ao encontro do Winston com uma garota do serviço dele. O primeiro contato dos dois é a garota ela se esbarra nele. Na verdade, a menina se esbarra nele e discretamente ela entrega uma carta misteriosa para ele. De primeira vista, ele fica um pouco confuso do porquê aquela garota tinha dado uma carta misteriosa para ele e de primeira ele desconfia que ela seja uma pessoa da polícia ou do governo que está tentando fazer algum mal para ele, tentando desmascarar ele de alguma forma. Mas ele acha que ela vai fazer alguma maldade com ele, que ela... Enfim, ele fica com dúvida, ou também ela pode ser apenas uma garota normal, que só quer falar com ele. Nisso ele tenta de várias formas, só que ele sabe que de todas que ele tentar vai dar alguma coisa errada de olhar essa carta, já que ele é bem vigiado no local por causa dessa tela. Então, numa brecha lá que tem, ele consegue passar o papel para a mesa dele, que é a da mesa de escritura, que aí ele coloca o papel em cima de um monte de folhas de serviço e como meio de disfarçar, ele acaba vendo o que tem dentro do papel. E no papel só estava escrito "Eu te amo". Sabendo disso, ele fica desconfortável e passa uma semana inteira tentando falar com essa garota de alguma forma e fica um pé atrás ainda, mesmo assim, com medo de ser uma armadilha do governo para ele. Nisso que passa uma semana, ele consegue ver essa garota na cantina do refeitório e tenta falar com ela. Não é que ele tenta falar com ela, chega um rapaz que ele nem conhecia e chama ele para para sentar com ele. Aí, como o Winston não podia recusar, senão ia ficar muito estranho, ele só resta ele aceitar e sentar com o cara. Aí fala que no pensamento dele ele só queria meter uma inchada, uma picareta na cabeça desse cara de tanta raiva que ele ficou naquele momento. Nisso passa mais alguns dias e ele finalmente consegue se sentar na mesa junto com a garota. Nisso que passa esses dias, ele até acha que ela sai do serviço porque ele nunca mais a viu. Ela tinha sumido da empresa ou os horários deles não batiam. Nisso que eles se encontram, eles ficam trocando olhares discretamente para não ser pegos e etc, etc. Daí eles conseguem se falar, só que baixinho para não ficar suspeito. Na que eles se falam, ela marca um lugar para eles ficarem, para se encontrarem. No caso, seria uma praça pública, onde tem muita gente. Ele até acha que vai ser um problema porque por causa da teletela, esses negócios aí, mas ela tranquiliza ele e fala que fica tranquilo que como o lugar é muito cheio, a teletela acaba meio que se confundindo na hora de fotografar e observar essas coisas. Isso tudo no dia seguinte. Aí passa-se um dia, ele vai lá no ponto de encontro às 7 horas e consegue encontrar ela. Aí eles se misturam na multidão andando sem trocar olhares e eles marcam outro lugar para ficarem. Que nesse caso é meio que numa mata. Assim, num lugarzinho que tem numa mata. Ela passa as coordenadas para o Winston e ele grava tudo de cabeça. Só que na hora de ir ele acaba indo por um caminho totalmente contrário. Mas ele acaba indo. E acaba o capítulo com ela terminando de falar com ele e passar as coordenadas para ele. É o próximo capítulo. É o encontro dos dois. Vamos lá. O capítulo 2 dá início com o Winston indo pro lugar marcado pela mulher. Daí ele chega num ambiente lá que parecia mais um bosque. Só que ele vai por um caminho contrário, de que nem eu falei antes. Ele chega, dá um buquê de flores para ela, porque ele achou extremamente necessário dar um buquê de flores para a mulher. Uma forma de ser carinhoso, essas coisas. Daí eles começam a conversar, ela fica feliz que ela deu um buquê de flores e é nos apresentado que o nome dessa menina é Júlia. Ela é uma jovem de 26 anos que trabalha na mesma empresa que ele, só que fazendo coisas diferentes, indo para vários departamentos distintos do dele. E ele tem um rapaz de 39 anos, ela não fica com receio dele ser mais velho ou não, etc. Eles ficam conversando, ficam a tarde inteira conversando lá, bastante tempo.
E ela acaba perguntando pra ele o que ela achava, o que ele achava dela antes de conhecer ela. Tipo, antes dela tomar a iniciativa de falar com ele. Ele disse que não gostava muito dela, que o desejo dele era matar, era matar ela, estrupar e jogar uma pedra na cabeça dela. Aí ela começa a dar risada e não se importa com as ameaças. Ela provavelmente viu isso como uma forma de ser sincero com ela, começou a rir. Depois disso, eles começam a ficar mais próximos ainda e acaba acontecendo uma relação deles dois lá na árvore. Na árvore não, no bosque, na casinha onde eles estavam. E o capítulo termina com os dois se adormecendo na casinha onde eles estavam. É bem simplesinho esse capítulo. No capítulo 3 é mostrado mais a comparação entre as duas esposas. Esposas não, mas tipo, a atual dele e a ex dele. É, mostra a relação que o Winston tinha com a ex-esposa dele. Ex não, ainda é esposa, só que eles não mantêm mais contato. Só estão casados mesmo no papel. O Winston também, ele fala que se sente mais confortável falando com a Julia do que com a ex-esposa dele. E ele afirma no texto que qualquer coisa que ele fala, se ele falasse alguma dessas coisas para a esposa dele, com certeza a esposa dele denunciaria ele de tão fresca que ela é. E ele vê superioridade em tudo. A Júlia com a esposa dele. Com esse decorrer dessa fala, o Winston fala que teve uma oportunidade de matar a esposa dele, só que ele se arrepende profundamente de não ter a matado. Ele diz que ele e a esposa dele estavam na beira de um precipício. Tipo, eles estavam viajando, aí eles estavam na beira de um precipício. E a mulher dele chama ele pra ver alguma coisa que estava lá embaixo. Ela acaba se inclinando mais pro precipício, a ponto de cair. Só que ela não cai. Só que ele fala para a Júlia que ele tinha a oportunidade de deixar ela cair, empurrar ela, mas não fez isso. Ele diz que não se arrepende de não ter feito isso por para não virar um assassino. Mas ele se arrepende de não ter feito isso por isso. Ele seria livre. Ele se sente muito preso tendo um relacionamento casado com essa mulher e ele não pode. É muito limitado as coisas que ele pode fazer porque ele é casado, essas coisas. Então ele se arrepende de não ter jogado, não por matar ela em si, mas por ser livre mesmo. Nisso ele fala lá que desejava mais a morte dele do que viver numa sociedade igual ele está vivendo. Daí a Júlia dá uma correção nele e diz para ele parar de falar de morte e pensar nas coisas boas que a vida está lhe proporcionando. Logo em seguida, eles começam a marcar o próximo ponto de encontro e pegam alguns materiais orgânicos lá para fazer meio que uma. Eles não pegam os materiais orgânicos, mas a Júlia. Eu confundi um pouco, me perdoa. Ela dá uma correção nele, falando que não precisava morrer, que ela tava lá com ele agora, que precisava ficar em paz, sabe? Tinha ela com ele no lado dele, não era mais a esposa. Então ele tinha um motivo para se manter vivo. Foi isso que a Júlia quis dizer. Ele entende o que ela falou e só concorda com ela, entre grandes aspas, concorda com ela. Aí eles mudam brevemente de assunto e eles começam a preparar o próximo ponto de encontro que eles vão ficar com um palitinho e começa a desenhar no chão, um mapinha. No capítulo 4 ele começa com os dois, o Júlio e o Winston, se preparando para marcar outro lugar para ficarem, para passarem a noite, passarem o dia, passar o tempo. Eles se encontram na multidão para ver isso. Quando o Winston começa a falar com ela, ela corta ele rapidamente, fala que não vai conseguir ir por causa dos problemas de serviço ou problemas pessoais. O livro não deixa muito específico isso, mas fala que ela não vai conseguir ir. O Winston ele acaba ficando desconfortável e até zangado com essa decisão dela, e de início ele acha até mesmo que ela tá mentindo pra ele e isso causa ciúmes nele. Ainda na multidão, a multidão vai se fechando e vai apertando os dois. Naquela vai se fechando e apertando os dois, ambos começam a trocar uma ideia, tipo, vamos trocar uma ideia, mas eles começam a cochichar mais e marcar outro ponto de encontro para eles irem.
Nisso eles decidem alugar um apartamento do Sr. Sherrington para passar a noite, mesmo sendo uma ideia suicida, tipo, mesmo isso sendo uma ideia suicida para eles, tipo, correndo muito risco de serem encontrados, eles decidiram passar lá depois para se encontrarem. Já de noite, o Winston ele já está no apartamentozinho do Sr. Sherrington, que era um apartamentozinho bem vagabundo mesmo, bem precário, mas eles estavam lá. O que importava na cabeça deles dois é que ambos iam se ver e iam poder fazer coisas de novo. Porque na cabeça deles eu acho que só passava isso. Nisso, ele tá lá no apartamentozinho, só esperando a Júlia. Ele começa a ouvir passos se aproximando da porta. E ele deduz já diretamente que seria a Júlia chegando. Nisso, ele já corre para a porta, já abre a porta e realmente era a Júlia. Ela estava com a maleta com um certo relevo, como se tivesse cheio de coisas dentro da maleta. Nisso ele a chama pra entrar, só que ela dá uma cortada nele. Não, pera, só espera. Primeiro espera eu mostrar o que tem aqui dentro da maleta. Nisso ela começa a abrir a maleta e mostra que tem chá, café, comida, pão, essas coisas. Para eles passarem a noite realmente satisfeitos ali. Daí ele pergunta como é que ela conseguiu aquilo, ela responde que eu trabalho lá no departamento da esperança, departamento do antissexo, ela trabalha em um monte de departamento lá. E ela conseguiu pegar essas coisas pra passarem lá. Aí ela se oferece pra fazer um café, ele fala que aceita. Nisso, antes dela ir fazer o café, ela fala pra ele virar de costas pra ele. Naquele vira de costas, ela fala que só vai virar, só é pra ele virar depois que ela mandar. De primeira, ele pensou que ela tava sendo um pouco. É, ele pensou que ela ia estar pelada, lá em resumo. Aí, quando ela fala pra ele se virar, ela mostra que só tava maquiada pra ele, que se maquiou inteira só pra ver ele. E ele fica feliz. Ele ficou bastante feliz em ver ela maquiada. Foi até elogiou ela. Aí ele elogia ela, fala que ela tá bonita, elogiou o cabelo, elogiou o rosto, elogiou que tava perfumada a bichinha. Aí eles deitam na cama pra poder transar de novo. Aí nisso, ele acorda primeiro que ela, só que ele não pode se mexer porque a cabeça da Ju tá em cima do braço dele. Assim que ela acorda, ela se oferece pra fazer café, já que não conseguiu fazer de noite, ela se oferece pra fazer o café agora. Aí ele falou que aceita. Naquela levanta, ela começa a berrar, falando que tem um rato dentro do apartamento. De primeiro ele fica assustado e o livro mostra que ele tem mais medo de rato do que a própria mulher. Provavelmente por conta de um trauma de infância que ele teve, ele tem muito medo de rato. Aí ela aconselha ele, fala: "Não, nós vamos dar um jeito nos ratos, a gente vai comprar um gesso, vamos limpar esse apartamento." Então, ele acaba se envergonhando por ter ficado com medo dos ratos. Aí, da mesma forma, ele ficou deitado na cama lá e o rato foi embora, porque ela tinha tacado um chinelo. Um chinelo ou um sapato no, no, no rato. Assim que a Júlia vai pra cozinha fazer o café deles, ele começa a reparar nas coisas mais antigas que tem na casa. Até cita que o proprietário lá, o Sherrington, ele é bem acumulador. Ele tem bastante coisa velha lá naquele apartamento. Daí, nisso que o Winston tava falando essas asneiras, a Júlia solta uma curiosidade que ele não sabia e ele pergunta quem é que foi que te ensinou isso. Ela falou que foi o avô dela, que ela tinha bastante consideração pelo avô dela e com os velhos artesanatos. Nisso eles se deslumbraram nesse assunto de falar de coisa velha até dar o horário deles irem embora. Já no último capítulo que eu vou apresentar, no capítulo 5, ele mostra que o funcionário que trabalhava junto do Winston, o Simon, Simon, eu não sei se fala desse jeito, mas é Syme. Ele tinha sumido, ele tinha desaparecido da empresa lá e conforme o tempo foi passando,
O Winston ele ficou um pouco preocupado, falando, onde é que será que ele tá? Não mostra que ele ficou preocupado, mas dá a entender que ele ficou preocupado. Aí mostra que ele só tinha desaparecido, tinha sumido, tinha deixado de existir, como você fala. Provavelmente ele deve ter feito alguma coisa pro governo, não gostou e acabou sendo torturado e nunca mais, não existiu mais esses velhos. Depois dessa informação, mostra que estão sendo preparados os preparativos pro dia pro dia não, pra Semana do Ódio, que ocupou todos os funcionários públicos, o pessoal do governo, só para fazer essa preparação do dia do ódio. Foi um dia bem trabalhado pelo governo. Aí, conforme foi se passando o dia de fazer essa semana do dia do ódio, apareceu um cartaz de um homem alto, com mais de 3 metros de altura, é, nacionalidade, é, nacionalidade estrangeira, com uma submetralhadora na cintura. Aí no ângulo que estava mostrando o cartaz, dava a entender que ele estava mirando para você. Independente do ângulo que você olhava, de baixo para cima, de lado, dava a entender que ele estava ele tava com a arma apontada para você. Logo em seguida desse acontecimento do cartaz, começa a cair uma chuva de foguetes no bairro e atinge um cinema, e matando uma centena de pessoas, incluindo crianças, mulheres e homens. Tudo de uma vez só, no cinema que tinha lá. Que o livro mostra ainda que foi uma longa semana de funeral para a família das vítimas. Com essa situação que estava acontecendo no bairro nesse dia, o Winston e a Julia, eles veem uma boa oportunidade de se encontrarem de novo no apartamento do Chateau. E eles vão lá. Assim que chega lá, eles se encontram, eles olham pela janela e vão pra cama já coisar de novo. Nesse mês de julho que eles estavam se vendo, eles se encontraram bastante vezes. E eles se encontraram em torno de 5 a 7 vezes no mês de julho. Nessa parte do livro, nos mostra a aparência do Sr. Sherrington. O Winston acaba citando a aparência dele para Julia, que é um velho, não um velho baixo, do, que usava óculos, nariz comprido e ombros largos. Ele tinha uma loja que estava perto da falência. É uma loja toda cagada que tinha lá, que estava perto da falência, que vendia coisas velhas. Claro que ninguém queria comprar essas coisas dele, por isso estava falido. Aí, como eles estavam lá no apartamento, o Winston e a Julia sempre falavam de bastante assuntos, né? Falava de se matar, de como vão sair da cidade, se casar, essas coisas. Eles é meio doidinho das cabeças. Aí nisso eles falaram de se encontrar no grupo rebelde e morrer na mão do governo. Só que, né? Nisso a Júlia ela acaba percebendo algo, sabe? Ela acaba notando que esses foguetes que estão caindo em Londres, que é onde eles estão. Não é onde eles. Enfim, esses foguetes eles estavam sendo diretamente jogados da Oceania. Provavelmente não. Ela fala que eles estão sendo jogados, ela afirma. Ela só tá dando uma hipótese. Que eles estão caindo lá para amedrontar as pessoas, para elas ficarem com medo e não se. Justamente para não ter esses grupos rebeldes contra o governo. Ouvindo isso, Winston sempre ele lembrou que sempre falava para Júlia sobre esses rapazes aqui. Ele falava do Jones, do Rutherford, o Arson e de outro cara lá que eu não vou lembrar o nome. Mas ele falava desses três e de mais um. Aí a Júlia se questiona, pergunta se eles eram seus amigos, se eles o conheciam. Ele responde que não, mas gostava dos impactos que esses caras tiveram no mundo. É, os impactos que esses homens teve no mundo e os suicídios que eles fizeram para mudar o mundo. Daí a Júlia, arrogante como sempre, ela falou que não se suicidaria por uma coisa que ela não vê futuro, que ela não vê necessidade de morrer. E nisso ela dá o exemplo lá que ela morreria pelo Winston, de tanto que ela gosta dele. Ela sim vê um, um suicídio bom para ela, no ponto de vista dela. Ela se mataria pelo Winston.
Aí o Winston ele fala que ficava com as memórias do passado para ajudar as próximas gerações a imaginar grupos de resistências futuros surgindo no futuro. Tipo, ele via que as ações dele agora impactariam no futuro para que possivelmente acontecesse um grupo de rebeldes futuro, uma rebelião contra esse sistema que eles vivem. Daí a Júlia diz que não tem interesse nenhum no futuro e nem nas gerações futuras, mas que se importa drasticamente com isso. Então, mais uma vez reforçando o grande amor que ela tem por ele. E o capítulo termina aí e agora é a parte do outro garoto lá. É isso. Obrigado pela atenção. Ok, a partir de agora, passando para falar da terceira parte, a terceira e última parte de 1984. O último capítulo tinha acabado com o Winston tendo sido traído, né, pela Irmandade, que na verdade talvez nem exista, e acabou sendo pego no seu esconderijo lá junto de Julia. No começo desse capítulo, o Winston ele acorda e, como foi capturado por crime de pensamento, presumivelmente ele achou que estaria no Ministério do Amor, ou em nova fala, Mini Amor. Que apesar do nome Ministério do Amor, o Ministério do Amor era quem cuidava da tortura, né, dos prisioneiros que cometiam um crime de pensamento. Portanto, né, ele acorda, percebe que ele está numa sala de teto alto, sem janelas, com paredes brancas, um pequeno banco bem estreito e uma privada. Além disso, em cada parede do lugar havia uma teletela. Naquele lugar onde não tinha janelas, não tinha como saber o horário. Sua barriga roncava de fome e ele sentia uma dor insuportável. Naquele lugar, qualquer movimento suspeito era repreendido com um grito da teletela. Até mesmo colocar a mão nos bolsos, fazer qualquer coisa um pouco suspeita, você era repreendido. Os prisioneiros que vinham do partido eram claramente tratados com mais severidade pelos guardas, né? Naquela prisão havia uma entrada e saída constante de prisioneiros que eram levados para lugares diferentes, dos quais o Winston ainda não sabia do que se tratava. E nessas indas e vindas de prisioneiros, o Winston acaba encontrando pessoas que ele já conheceu, pessoas que não conheceu, e acaba tendo conversas com ele. Ele encontra uma senhora chamada Smith, que eles até brincam por ter o mesmo nome, né? O Winston Smith, ela chama Smith, e pela idade dela poderia até ser a mãe dele, mas não tinha como saber, né? Naquele mundo a mãe dele tinha sumido há muito tempo. Ela encontra um poeta chamado Ampleforth, que foi preso por usar a palavra Deus em um poema, né? Ele trabalhava com entretenimento e usou a palavra Deus, o que é claramente um crime de pensamento, e foi preso por causa disso, deixando claro e evidente o controle do partido sobre as pessoas. Um outro caso muito interessante que ele achou lá, e até se surpreendeu muito, foi o Parsons, o Sr. Parsons, que acabara sendo denunciado pelos próprios filhos, e o crime que ele cometeu foi falar dormindo, né? Isso que era uma das únicas coisas que você não podia controlar, né? Porque você estava dormindo. E até ele mesmo se surpreendeu por isso, né? Porque dormindo ele tinha falado as palavras abaixo ao grande irmão, e a sua filha teria escutado pela porta o que ele falou, e no dia seguinte já o denunciou para a polícia do pensamento. Teve mais uma pessoa que ele encontrou lá, na qual ele se surpreendeu muito, a ponto até de gritar, e depois tomou uma punição por isso, né? Mas ele tinha visto o O'Brien que tinha
trazido ele para a tal irmandade, né? O Winston ainda acreditava que de algum jeito ele tinha esperança lá na prisão ainda, porque quando ele entrou para a Irmandade falaram que mesmo que você fosse preso, eles talvez podiam enviar uma lâmina para eles lá. E ao ver o O'Brien, ele falou, não é possível que ele tinha sido capturado. Aí o O'Brien meio que fala que ele meio que já sabia disso, né? Que uma hora isso ia acontecer. E além disso, no finalzinho do capítulo 1, ele vê um homem bem franzino, quase esquelético, entra na sala, que parece não comer há muito tempo, e fica lá por algum tempo. As pessoas tentam ajudar ele, alimentando, são repreendidas, e depois de um tempo, ele é levado para a sala 101. E pela reação dele, ele literalmente preferia que qualquer um fosse no lugar dele. A sala 101 basicamente representava o maior medo de cada um. Ele teve uma reação completamente um medo absurdo daquela sala. Todo mundo, todos os prisioneiros temiam aquela sala. No segundo capítulo, uma grande revelação acontece, né? Quando o Winston ele percebe que O'Brien, na verdade, já havia enganado ele. O'Brien, na verdade, era aliado ao partido. E nesse capítulo ele vai agir como um torturador e um educador para o Winston. Porque lá nessa sociedade, quem era preso não era só punido, como por exemplo, na igreja da Idade Média, as pessoas hereges eram punidas com a morte. Nesse livro não apenas isso. Antes da pessoa ser liberta com a morte, eles a faziam sofrer e impunham a doutrina, né, a forma de pensar deles na pessoa antes dela morrer. Ou seja, ela não pode, ninguém morre sendo não afiliado ao partido. Pelo tempo que ele passou lá e por não ter noção de dia e noite, as memórias da pessoa começavam a se embaralhar, né? Porque você já não tinha mais noção do tempo, você já não sabia mais o que era sonho, o que não era. O Winston tinha passado a ser interrogado, né, para confessar os crimes, tanto crimes que ele tinha feito quanto não tinha feito. As surras eram constantes, a tortura constante e incessante. Ela fez o Winston passar a falar e assinar qualquer coisa que eles dissessem. Ele começou a confessar crimes que nem sequer ele tinha cometido, né? Além disso, Winston começou a ter uma lavagem cerebral, que ele tentava se recusar, mas mesmo assim conseguiram. Através dessas máquinas de tortura que causam uma dor incrível nas pessoas e fazem elas ficarem em total submissão. Durante essas sessões, o O'Brien, que estava torturando o Winston, ele ensina para o Winston a lógica do partido. E vai surgir 3 ideais principais do partido aqui para o Winston aprender. Né? O O'Brien vai afirmar claramente que o partido ele busca o poder apenas pelo poder. Eles não estão buscando felicidade, progresso ou verdade. Apenas
querem manter o controle absoluto e não ter nenhuma ameaça de que esse poder seja ameaçado. A realidade já não é mais a realidade. A realidade não existe. A realidade é apenas aquilo que o partido diz. Porque o partido pode controlar qualquer um e fazer as pessoas pensarem aquilo que querem a partir da tortura. Então, o partido, além do que a gente já viu na obra, que eles reescrevem fatos que já aconteceram direto, eles reescrevem fatos, eles apagam as pessoas, alteram números, só para mudar a realidade e fazer os outros acreditarem. Se o partido diz que algo é verdade, então é verdade. E tem até a frase icônica, né, que ele fica repetindo para o Winston. Quanto que é 2 mais 2? O Winston, ele segue a lógica racional e responde que é 4. Mas o Brian diz que é 5. E por isso ele continua torturando o Winston até ele acreditar que 2 mais 2 é 5. No partido, não pode ter amor, amizade, desejo ou pensamento individual. O único relacionamento permitido é com o partido. Você era vigiado 24 horas por dia. E o único relacionamento permitido era com o grande irmão. No final do capítulo, após a tortura, o O'Brien ele deixa o Winston fazer algumas perguntas. O Winston ele pergunta sobre a Júlia. O O'Brien responde que a mesma coisa que aconteceu com ele aconteceria com ela. Ele perguntou se o grande irmão existia. Aí o O'Brien ele dá uma resposta que, tipo assim, em conceito ele existe, mas na verdade ele não existe, né? Só que como no partido tudo que eles dizem existe, o grande irmão existe. Por fim, o Winston pergunta se a Irmandade existe, ele não obtém resposta. Mais uma pergunta ele faz, na verdade, que é o que tem no quarto 101. Ele ficou sem resposta. Na verdade, o O'Brien diz que ele já sabia o que tinha no quarto 101. Depois ele foi injetado com algo na veia e apagou. A partir do terceiro capítulo vai começar aqui o processo de destruição da identidade da pessoa. O Brian ele vai explicar que não basta fazer o prisioneiro confessar, é preciso transformar ele internamente. O objetivo é o que o Winston não apenas obedeça, mas passe a acreditar de verdade no partido. Assim, os torturadores vão reescrever as memórias, dizendo que ele é louco por acreditar em fatos históricos que o partido apagou, como o fato de que eles direto estavam em briga com a Lestásia ou com a Eurásia, só que do nada mudavam e de repente sempre estiveram com a Eurásia. Eles forçam Winston a duvidar de seus próprios sentidos, visão, memória, lembrança, sentimentos, e culpam Winston por não amar o grande irmão o suficiente. A gente percebe ali que, por exemplo, quando Winston recebeu uma prova de que o partido não estivera sempre em guerra com uma só nação, ele passou a acreditar que aquilo tinha se inventado por ele mesmo. Né? Aí, gradualmente, o Winston ele vai entender que ele não pode resistir, que pode resistir fisicamente, mas mentalmente sua mente vai ser moldada. O Winston ele é espancado muito, e ele não tinha, como não tinha espelho, ele não tinha uma noção exata da sua aparência. Após tanto tempo de tortura, e o Winston ainda no fundo acreditar que
o partido não venceria, no fundo, o Winston achava que, de algum jeito, a humanidade e a sua força ganhariam do partido. O O'Brien, ele tenta destruir o Winston, dizendo que ele era o único humano ainda que pensava daquele jeito, e mostrou para ele mesmo como que estava esse único humano e toda a esperança da humanidade. O Winston, ele estava esquelético, ele estava raquítico, a ponto de seus joelhos serem mais grossos que as suas coxas. O Winston sua feição tinha mudado. Agora ele já estava calvo, sua pele cinzenta, suja, e a sua úlcera varicosa pior do que nunca. Aquilo mostrou para Winston a total impotência que ele tinha sobre o partido, né? E ele percebeu que ele precisaria mesmo ter que passar a acreditar no grande irmão, só que para que assim a tortura dele pudesse acabar e ele pudesse ser morto e liberto. No capítulo 5 é o capítulo que marca a ida de Winston à sala 101. A sala 101, antes do Winston entrar lá, ele não sabia disso. Mas esse lugar ele é descrito como o pior de todos os setores do Ministério do Amor. É lá onde cada prisioneiro enfrenta o seu maior terror pessoal. Ou seja, para cada um é diferente e eles sabem disso. Para o Winston, o terror deles são ratos. A gente vê isso no meio da obra, quando ele estava lá no seu esconderijo junto da Júlia, que quando aparece um rato ele fica extremamente com medo e até sonhava com algo parecido. O Winston está completamente amarrado, né? E o instrumento de tortura com ratos é feito para abrir uma portinha na qual os ratos vão começar. É como se fosse um capacete de esgrima que vai ser colocado na cara do Winston e vai ser aberta a porta, os ratos carnívoros vão começar a roer e comer a face de Winston. Quando o instrumento de tortura é colocado aproximado do rosto, o Winston ele percebe que não tem como escapar. Nesse momento ele chega ao desespero absoluto e ele faz aquilo que ele tinha jurado nunca fazer. Ele trai a Júlia. Ele grita a todos os pulmões: façam isso com ela, não comigo. Essa cena, ela simboliza exatamente o momento em que o partido vence. A partir desse instante que o Winston trai quem ama, tudo que ainda era humano nele se quebra. Porque ele literalmente amou a pessoa que ele jurou, ele traiu a pessoa que ele jurou nunca trair. Porque a tortura era tamanha, eles apresentaram o maior medo dele. Era tão ruim para ele que a única coisa que importava era ele mesmo. O partido ele não quer apenas destruir a pessoa, ele quer ele destruir aquilo que ele ama, porque isso elimina qualquer vínculo fora do controle deles, né? Aí eles podem passar a controlar a pessoa por completo. Agora capítulo 6, arrumando para o final. Após o Winston ele ser completamente quebrado, né, mentalmente, fisicamente ali, o Winston ele é solto, né? Depois de um tempo aí, ele se torna só uma sombra do que era antes. Completamente diferente fisicamente, né? Agora ele passa os dias bebendo gin barato. Ele perdeu a capacidade de pensar livremente. Perdeu o amor por Júlia, perdeu até mesmo o interesse em resistir. Agora, com os anúncios da Teletela sobre o Grande Irmão, o Winston ele sentia
ele sentia aquela empolgação dos outros de antes, né? Da qual ele antes não conseguia entender, agora ele fazia parte disso. Ele estava, seu pensamento estava completamente controlado. Ele chega a se encontrar com a Júlia. Os dois eles se encontram, mas percebem, os dois falam que se traíram, né? Naquele momento em que os dois enfrentaram a Sala 101, eles perceberam que já não era a mesma coisa, né? E no fim, eles acabam se distanciando. O amor que eles tinham desapareceu. Né? Não havia mais intimidade nem cumplicidade, apenas o vazio. Nesse mesmo dia aí, o Winston ele frequentemente frequentava o Café das Castanheiras, né? Ficava lá numa mesa ao canto, jogando xadrez, resolvendo problemas de xadrez e tomando gin quase sem parar. Um anúncio havia sido anunciado para ser feito às 3:30 da tarde. O Winston ele tinha passado o dia ansioso, né? Meio com medo, mas esperando a vitória do partido. Aí, quando ele está no café e escuta o que ele chama de som amarelo da teletela, todo mundo passa a olhar para a teletela, e ele observa uma grande imagem do grande irmão na teletela. O partido tinha tido vitória em alguma coisa na guerra, e o Winston ele tem uma reação bastante marcante, né? Ele fica muito feliz, né? Não fisicamente, né? Mas ele ficou agitado, só que mentalmente ele tinha saído para a rua, começado a gritar, comemorar a plenos pulmões a vitória do grande irmão. E no final tem uma frase bastante chocante, né? Porque o Winston, depois que sai correndo pelas ruas, entre aspas, né, mentalmente, quando na verdade ele só estava agitado na cadeira, ele percebe que ele amava o grande irmão, né? Portanto, havia chegado a hora dele e enquanto ele recebia o tiro na cabeça por trás, ele percebeu que amava o grande irmão. Ou seja, esse final é a prova máxima do triunfo do partido. O Winston ele não foi só derrotado, ele foi reconstruído como um adorador do regime. E depois disso, ele morre com lágrimas caindo do rosto e percebendo que agora amava o grande irmão.